Pessoal, vamos lá, tá? Continuar nosso estudo ainda dos dízimos, porque ainda tenho coisas para mostrar. E como eu falei para vocês, que o mais importante, que a gente chama assim de cereja do bolo, eu vou deixar para o final, tá? Que é incontestável. Gente, eu falei para vocês o seguinte, que a tribo de Levi foi escolhida para ser sacerdote. E por serem sacerdotes, eles ficaram sem receber herança, porque Deus seria a própria herança deles. O que isso quer dizer? Que todos os levitas representam todo o povo que vai se salvar, que hoje é sacerdócio real. Então os levitas eram uma figura, né? E aí eu falei para vocês o seguinte, que caso hoje fosse ainda para devolver dízimos, teria que devolver para todo aquele que vai se salvar, né? Então, quem devolveria? Ninguém, né? Porque a tribo no caso, a tribo de Levi estava representando, era a figura de todos os salvos. Então, eles recebiam dízimos das outras tribos. As outras tribos tinham riquezas da terra. E a nossa riqueza não é da terra. A nossa herança incorruptível está no céu, né? Que é Cristo, o céu, a salvação, a vida eterna e as belezas que vai ter lá, né, gente? Que deve ser muito mais bonito, muito mais rico do que essa terra aqui. Então, tudo vai ser de todo mundo. Então, a nossa riqueza maior está na próxima vida. E as demais tribos tinham riqueza aqui. O que Deus está nos comunicando, gente? Que isso aqui é uma passagem para a gente. Que essa riqueza daqui passa e a do céu, ela não como é que se diz? Ela é incorruptível, ela não é corruptível, ela é incorruptível. Então, a gente tem que entender que, como eu falei, que se os dízimos ainda fossem para ser devolvidos, a tribo de Levi representa, aliás, o sacerdócio, eles foram escolhidos para ser sacerdotes e recebiam os dízimos porque eram sacerdotes. Uma vez que não há mais sacerdote, não há mais necessidade de haver. Quando Cristo morreu na cruz, Deus deu a riqueza da gente ali na cruz. Deus deu a herança dele para a gente ali na cruz. E agora a herança que a gente dá para Deus são os nossos filhos. Deus deu o filho dele para a herança para a gente. E agora a gente dá os nossos filhos como herança de Deus, para Deus, né? Expliquei isso ontem para vocês. Aí é o seguinte, então assim, como eu falei, se fosse devolver dízimos, todos seriam sacerdotes espirituais, agora que estão agora sendo a figura da tribo do sacerdócio humano, que era da tribo de Levi, agora o sacerdócio real, o sacerdócio espiritual, e então não se devolve mais dízimos. E os dízimos, eu estou fazendo uma recapitulação, tá? Os dízimos tinha que vir da terra, porque eles representam nós mesmos, os frutos bons da terra, que são as nossas obras, porque quem somos nós? Nós somos as nossas próprias obras. E Deus coloca os bons frutos da terra para simbolizar as obras daqueles que vão se salvar. Os bons frutos e os maus frutos, espinhos e abrolhos, digamos assim, são as obras daqueles que vão se perder. Então, assim, aí, se você for no livro aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, você vai ver Paulo dando exemplo de alguns, como é que se diz? Alguns, não está todos aqui, ministérios que começou depois da morte de Cristo. Ele falando que Deus deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para diáconos. E eu fui pesquisar e encontrei a função de cada um. Por exemplo, os apóstolos,
Eles eram líderes da igreja primitiva, escolhidos por Jesus. Vamos lá. Aí tem os profetas, isso aí é fácil, né? Recebiam mensagens divinas e transmitiam para a congregação, né? Para os membros. O evangelista, o que anunciava a mensagem de salvação. Cada um tinha uma função e alguns deles tinham quase que a mesma função, só que tinham um diferencial. Vocês vão ver. Os pastores e doutores ensinavam a doutrina e interpretavam, né, para eles. Os diáconos, eles não pregavam, nem ensinavam. Eles auxiliavam os apóstolos nos serviços e cuidavam dos necessitados. Isso eu fiz, eu pesquisei e eu fiz o resumo, tá? Tem mais coisas que está dizendo, mas eu peguei as coisas principais. Aí eu lembrei, encontrei também o presbítero. Então a gente já viu aqui, né? Apóstolos, profeta, evangelista, pastores, diáconos, presbíteros, que são chamados de ancião. Eles participavam da liderança da igreja local, orientando e cuidando dos membros. Vamos lá. E os membros, onde eles entram aqui? Os membros, esses que contribuíam com dons e talentos para a comunidade. Veja bem, gente, o sacerdócio virou tudo isso aqui. Então, todo esse povo aqui, a igreja não pode ser constituída só de pastor, tem que ter todo esse pessoal aqui e todo mundo está contribuindo com alguma coisa. E quando a pessoa está trabalhando no ministério, assim como os levitas tinham aquele ministério de cuidar das coisas de Deus, esse povo todo aqui também. Então, todo esse povo aqui, além desses, os órfãos e as viúvas. Hoje a gente não tem, assim, pessoas que... São poucas as pessoas que não recebem benefício. Naquela época não tinha benefício, então era todas as viúvas mesmo, sozinhas, e órfãos recebiam, né, da igreja. Hoje em dia a coisa mudou, né, aqui no Brasil. Não sei como é no povo de Israel hoje em dia, mas aqui a gente tem benefício, né, do INSS, tem aposentadoria. Então, assim, a gente não pode dizer que dentro da igreja tem uma viúva que não tenha uma aposentadoria dela mesma ou do marido. Mas vamos ficar como foi, a coisa foi resolvida, né, organizada dentro da igreja de Atos. Tinha os órfãos, tinha a viúva, além desses. Então, assim, se houvesse dízimo, era para ser distribuído para todos esses, porque todos esses juntos estavam fazendo a vez do sacerdote. E eu vou mostrar para vocês que Paulo chama eles de sacerdotes, agora no caso espiritual, né? O presbítero, já falei, né, que contribuíam com dons e talentos, os membros. Aqui, aí eu botei aqui de novo, os pastores responsáveis por conduzir as reuniões da igreja, eles evangelizavam também, além do evangelista, aqui o evangelista. E eu sei que não é a mesma pessoa, porque Paulo fala assim, viu? Em Efésios, ele fala assim, ó, Deus instituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para diáconos. Ou seja, a expressão outros está fazendo separação entre um e outro, ou seja, era um ministério grande e se fosse para receber dízimos, hoje teria que ter todas essas pessoas e todos esses ministérios dentro da igreja, incluindo o presbítero, que mais tarde a gente vai ver que ele dava muito de si,
que Paulo fala que desse uma atenção dobrada para ele, que assistisse ele, claro, nas necessidades de forma dobrada, né? E, então, os membros também teriam que receber, né? E ninguém trabalhar. Porque Deus disse, eu serei sua herança, proibido trabalhar, proibido ter outra profissão, proibido entrar outra renda dentro de casa, tinha que ser daqui, só daqui. Vamos lá. O bispo e presbítero tinham funções semelhantes. Ele tinha o cuidado espiritual da comunidade, pregando, ensinando a comunidade local, aqui no caso, viu? Ensinando e liderando os fiéis. Vamos lá. O bispo, aqui eu botei outra coisa do bispo, supervisor. Eu botei bispo 2 vezes, devo ter encontrado em lugares separados. Ele era supervisor ou... não, é que eu botei aqui quem ele era. Aqui é o que ele fazia, quem ele era aqui. Supervisor ou superintendente. A Bíblia não estabelece uma diferença clara em relação em suas funções. Funções de quem? Entre o bispo e o presbítero. A Bíblia não é clara na diferença entre as funções desses dois, as funções desses dois, do bispo e do presbítero. Então, você vai encontrar esses ministérios aqui, ó, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, diáconos, né? Em Efésios 4:11, tá? Aí eu botei aqui, ó, distribuição dos ministérios. Aqui vamos lá. Em Atos dos Apóstolos, você vai no capítulo 6, do versículo 2 ao 7. Você vai ver, deixa eu encontrar aqui para vocês. Atos, deixa eu mostrar para vocês aqui, Paulo chamando de todos de sacerdotes. Vamos lá, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, você vai no versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Discípulos são aqueles que estavam aprendendo, os membros. E grande parte dos sacerdotes, agora ele chama todo esse povo de sacerdotes, dos sacerdotes, obedecia à fé. Olha aqui, gente, sacerdotes. Ele está falando do sacerdócio real aqui agora, do sacerdote espiritual. Então, os que se convertiam, esses discípulos, eram também, junto com esses aqui, que ministravam agora, né? Ministrava agora nessa igreja que é povo, né? Que é povo. Então, todo esse povo é o sacerdote agora, sacerdócio real. Então, é isso. Então, todos teriam que receber os dízimos. E quem daria os dízimos? Se todos era para receber, não tem quem devolva. Quem devolva não, quem dê, que não é devolver, né? Eu, de tanto ouvir isso, eu acabo falando sem querer. Não tem devolver na Bíblia, não tem devolver na Bíblia. É dar, doar, dar. A gente tem que aprender a dar, porque devolver é fácil, eu quero ver dar. Era dar, que Deus queria que desse. Então, quem daria? Ninguém. Porque se todo mundo tem que receber. Então, a gente vê que a igreja de Atos, ela mudou tudo. Ela mudou. Isso aqui, gente, é da nova aliança. Mudou. A velha aliança envelheceu. A nova envelheceu a velha. É o que está velho, está perto de acabar. E acabou na morte de Jesus Cristo, né? Então, deixa eu ver aqui agora. Então, a gente vê no versículo 2 algo interessante aqui, ó, que eles estavam... Esse capítulo aqui são os gregos, se eu não me engano, que tiveram problema com os hebreus. Olha aqui, ó.
Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, povo judeu, que se converteram hebreus, tá? Aqui é livro de Atos, mas eu mostrei para vocês o livro de Hebreus, né? Porque as suas viúvas, as viúvas dos gregos, eram desprezadas no ministério cotidiano. Desprezada nessa questão, gente, de distribuir as coisas para as necessidades. Desculpe. Para distribuir as coisas da necessidade. Vamos ver se eu estou certa, se era nisso. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós, os 12, que nós, os apóstolos, deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Olha aqui, as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, diante deles, na presença dele. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. E aí eu volto para o versículo. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Grande parte desse povo que entrava para a igreja, né? Porque muita gente como é que se diz? Não obedecia à fé, não, né? Depois a gente vai ver os problemas surgindo na igreja, de gente misturada dentro da igreja. Então, o sacerdócio agora, ele é espiritual, tá? E agora, eu vou parar aqui, deixa eu ver se tenho outra coisa para mostrar, acho que tenho. Vamos continuar aqui, não dá tempo. Então, assim, as funções dos sacerdotes no tabernáculo. Os sacerdotes lá, que eram, como é que se diz? A figura dos convertidos hoje, né? Da nova aliança. No tabernáculo, os sacerdotes eram... Gente, vocês podem pesquisar o que eu estou falando aqui, tá? Porque eu não estou falando isso de mim, não. Isso eu pesquisei. Funções de sacerdotes no tabernáculo. Então, era assim. No tabernáculo, os sacerdotes eram responsáveis por uma variedade de funções. Então, todas as funções que tinha, que não eram as mesmas das funções que eu acabei de mostrar para vocês, né, do evangelista, tal, e ficava tudo para os sacerdotes, né, incluindo o sumo sacerdote, os sacerdotes incluindo os sumos sacerdotes. Aqui, o responsável por uma variedade de funções, incluindo a oferta de sacrifícios, né, que era de animais e outras coisas, né, que eram eles que faziam todo aquele ritual que eu já falei, né, a administração do culto, isso era um culto, tá? E a manutenção do santuário, eles organizavam o santuário, eles tinham que deixar aqueles pães todo dia, tinham que fazer aqueles pães, né, do primeiro dia da semana ao outro, ininterruptamente, inclusive no sábado, eles faziam os pães. Eles também ensinavam o povo sobre a lei e as práticas religiosas, atuando como mediadores entre Deus e o povo. Então, assim, os sacerdotes, eles estavam como se fosse Cristo aqui na terra. Cristo estava
na posição de santo. Não é que aqui a terra era o lugar santo e o céu era o lugar santíssimo. Cristo que estava na posição de santo aqui na terra, né? E aí, quando Cristo morre, ressuscita, ele vai para o céu, aí ele passa para a posição dele, o lugar nele em si de santíssimo, santo dos santos, né? Sacrifícios, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer assim para ver se fica melhor para mim, tá? Deixa eu ver onde eu estava. Funções específicas, deixa eu ver se eu já passei por aqui. Sim, ele era como mediador entre Deus e o povo. Jesus Cristo aqui foi o mediador entre Deus e o povo aqui. No céu, ele continua sendo o intercessor entre Deus e o povo. Então, funções específicas aqui. Sacrifícios de animais pelos pecados, culto, coordenavam os rituais, o ritual, né? A manutenção, manter a pureza e santidade. Gente, quando a gente chega, acho que é no capítulo 4, eu não tenho bem certeza, do Apocalipse, a gente vê 24 anciãos também que representa todo o povo que vai se salvar. Os 4 animais também representam todo o povo que vai se salvar, dos 4 cantos do mundo. As características dos animais e as características do povo, que o povo tem, do povo que vai se salvar. Já falei, os 144 mil representa também todo o povo que vai se salvar. Tudo é figura da mesma coisa. E os sacerdotes representava também todo o povo que vai se salvar. Então aqui, vamos lá. Culto, coordenavam os rituais que eu já li, né? Ensinavam o povo sobre as leis, mediação entre Deus e os homens, direção, o sumo sacerdote como líder máximo coordenava todas ele dava direção, tá? Às pessoas. É isso que está dizendo, todas as atividades religiosas e tinha a responsabilidade de entrar no lugar mais santo uma vez no ano para expiar pecados, tanto dele como do povo, tá? Então, eu fiz o resumo, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar a fundo, vocês podem, né, pela internet, vocês podem pesquisar a fundo a função que eles faziam. Então, tudo isso que eles faziam, né, que era da velha aliança, agora passou para esses aqui, ó, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, diáconos, presbíteros, os membros, né? Aqui eu botei qual a diferença entre um e outro, que eu pesquisei tudo, eu fuço tudo, né? Aí, isso aqui eu já mostrei para vocês, né? Mostrei que servir a mesa significa dar o alimento, né? Suprir as necessidades, né? Agora, tem Tiago aqui, ó, sobre o... sim. Gente, em Tiago 5, 14 ao 15, 14 e 15, Tiago vai falar que o presbítero, quando tivesse alguém doente, que ele fosse na casa, no caso, né, visitar, ver o doente, que ele ungisse e o doente ficaria curado. Isso é na nova aliança. É Tiago falando depois da morte de Cristo, muito depois, que o presbítero iria na casa das pessoas, né, doentes, e que ali, claro, a doença, no caso que a gente percebe, pode ter sido adquirida por algum pecado que ele estivesse cometendo. Então, ele se arrependeria, né, no caso, ele se arrependendo, ele ficaria curado. Ele ungiria, o presbítero ungia o doente, né? Está entre vós doente, mande o presbítero, um negócio mais ou menos assim. Depois vocês podem ler, tá? Então fica Tiago 5, 14 e 15. A questão é, por que eu fiz essa observação aqui? Por que ninguém vai hoje em dia?
Por que que só no dízimo a gente tem que copiar bonitinho o Velho Testamento? E aqui isso que está no Novo, cadê isso? Cadê que quando uma pessoa está doente, o presbítero não vai lá curar? Eu vou dar o meu parecer. Seria porque não vai ter cura nenhuma? E aí a pessoa vai ficar desmoralizada? Qual o problema? Eu não sei qual é o problema. Será que seria esse o problema? A pessoa ficar... vai que eu vou e a pessoa não cura. Tem uma desculpa, né? Foi ele que não teve fé. Mas sempre ele que não teve fé, sempre ele que não teve fé. Onde eu quero chegar? Por que que essa prática acabou? Por que que essa prática acabou? Porque isso aqui era uma coisa que era da nova igreja. Que era da nova igreja. Cadê o presbítero? Eu quero saber onde está esse ministério de presbítero. Não é a mesma coisa de pastor. Não é. Pastor era um dos. E todos esses aqui, se os dízimos ainda fossem para ser devolvido, todos esses teriam que receber, inclusive os membros que não tivessem emprego e que estivessem trabalhando na obra de Deus o tempo todo, em tempo integral. E outra coisa, para se receber dízimo, teria que ser tempo integral na obra de Deus, não fazer nenhuma coisa. Mas tinha, Gislane, pessoas aqui que trabalhavam, inclusive o presbítero. Isso, justamente, por isso que Paulo falou que era para dar uma atenção dobrada a ele, porque ele se dedicava dobrado na igreja, então era para dar uma atenção dobrada a ele, mas ele não estava falando de dinheiro, ele estava falando do sustento, tá? Então, das necessidades, suprir necessidades. E todos esses, gente, que as necessidades eram supridas, não tinham luxo pela igreja, não tinham riqueza pela igreja, não tinham, como é que se diz, eu esqueci o termo que dá agora. Bom, não tinham luxo pelo que vinha da igreja. Era para assistência social da igreja, era para suprir as necessidades, tá? Nada de casa porreta, nada de carro porreta, nada de grandes salários. Não era. A Bíblia trata de salário, gente, significa recompensa. Não é pegar um dinheiro e dar, não, tá? Assim, um salário, a pessoa cobra X para pregar, a pessoa cobra X porque o trabalhador é digno do seu salário. Jesus está fazendo uma analogia, ele está dizendo, assim como o empregado de qualquer pessoa, um trabalhador, é digno da sua recompensa porque trabalhou, os da casa de Deus também são dignos de seu salário, que é a recompensa, o sustento. Era isso que ele estava dizendo. Ele não estava mandando ninguém estipular valor, salário, sabe? Era tudo levado para a igreja. A igreja tinha um local que se colocava e ali era distribuído. Eu li a lista, um deles era Estevão, eu li o nome das pessoas que ficaram designadas neste ministério para servir a igreja, para suprir a necessidade de todos com as coisas que se entrava na igreja, tá? Então eu volto porque o negócio ainda vai esquentar mais, tá?